chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje o assunto é para você que está trabalhando em regime CLT e que às vezes tem aquele desânimo, eu quero pedir demissão, ou então eu vou ser mandado embora, ou fui, e aí eu fico naquela dúvida se eu recebi tudo, se eu não recebi tudo, qual o regime de demissão ou de rescisão contratual que eu fui pego. Muita gente tem essa dúvida ainda. Por quê? Porque hoje em dia, antes a gente só sabia que ou era por justa causa ou sem justa causa. Hoje tem até você pode mandar a sua empresa embora. Você sabia disso? Então, a gente vai conversar sobre esses temas e sobre esses formatos de demissão ou pedidos de demissão com a advogada especialista no assunto em direitos trabalhistas, a Renata Camargo, que está aqui com a gente. Obrigada pela presença, doutora. E é isso, né? Ainda tem muita dúvida. Essa reforma trabalhista veio, ela foi explicada em alguns termos, mas essa parte da demissão eu vejo ainda que está muito presente no imaginário e na dúvida dos trabalhadores, né? Obrigada mais uma vez. Isso mesmo, Michele, boa tarde. Obrigada pelo convite, né, para estar falando sobre esse tema. É uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês para falar sobre o direito do trabalho. Então, a reforma trabalhista já vai fazer quase 10 anos que veio, né? Mas ainda essa questão das demissões é um tema que gera muitas dúvidas, né? Principalmente porque entrou uma quinta modalidade de demissão depois da reforma, né? Que é a demissão por acordo. Então, hoje nós temos aí 5 modalidades de demissão, né? O mais comum que o pessoal costuma falar é a demissão sem justa causa, né? Que é quando o empregador demite, e o pedido de demissão também do empregado, que é quando o empregado pede demissão, né? Mas nós temos aí outras modalidades de demissão também, que são previstas em lei, que são possíveis de usar hoje até que para trazer um equilíbrio ali entre as partes, né? Entre tanto o empregado quanto o empregador. Vamos uma primeira, assim, a da evidência, que é quando as empresas acabam quebrando, ou então as estatais, como a gente está vendo com o Correio agora, e aí vem muito aquela informação, as notícias, os trabalhadores devem pedir acordo, pedido de demissão em acordo. Fica um negócio meio estranho. Eu vou lá, a empresa está quebrando, eu vou lá, peço demissão, e aí eu fico sem os meus direitos. Como é que fica essa questão quando o pessoal vem com esse pedido de demissão em acordo, alguma coisa assim que eles vêm falando? Voluntário, pedido de demissão voluntário, desculpa. Não é o mais recomendado, né? Principalmente quando a empresa já está, né, no viés de fechar, né? É um direito do trabalhador, né? Se a empresa está para fechar, de que a empresa realmente proceda essa demissão. Muitas vezes essas demissões em massa que a gente chama, né, quando a empresa precisa demitir muitos funcionários por uma questão financeira, são feitas por meio de negociação com o sindicato da categoria. Até para prever as questões de pagamento, para ver se não tem empregados com estabilidade. O sindicato ainda resolve algumas situações. Sim, eles têm essa atuação. Tem essa atuação, né? Mas não é o recomendado, né, pedir a demissão nesses casos, né? O empregado pode pedir, é um direito dele, mas não seria o mais recomendado, até porque a pedir demissão, o funcionário ele não terá acesso ao seguro-desemprego, né? Então vai pedir demissão, não vai receber todas as verbas rescisórias e ainda vai ficar desamparado, né, se esse empregado tiver direito ao seguro-desemprego. Então, o correto seria, né, realmente buscar um auxílio jurídico, né, principalmente o sindicato pode fazer essa negociação no caso de demissões, quando a empresa realmente está em viés de fechar, né, ou com uma situação financeira ruim, né, que pode vir a comprometer o emprego dessas pessoas. Então, o pedido de demissão voluntária, que todo mundo coloca esse nome bonito, nada mais é que a demissão normal. Ela não tem nenhuma vantagem pela lei. Ela só vai lá, pede demissão porque tu quer, mais ou menos assim. Sim, a demissão voluntária é o pedido de demissão pelo empregado, né? Basicamente é isso. É a mesma coisa, o empregador ele pode demitir sem justa causa, ou seja, ele não precisa justificar por que ele está demitindo o empregado. O empregado também pode proceder dessa forma, né? Ele pode pedir a demissão sem necessariamente justificar para o empregador por que ele está pedindo demissão. É porque fica bonito, né, quando eles colocam assim, montamos uma situação de demissão voluntária para os empregados e tal. Nada mais é do que o pessoal sair, viver a vida deles, deixar a empresa com a quebraceira lá e pagar quem tem que pagar. A empresa tem que pagar as verbas conforme a modalidade de demissão, né? Então, independentemente da modalidade, é sempre bom ficar atento quais são as verbas que ele tem direito naquela modalidade de demissão. E tem prazo para pagamento dessas verbas, doutora? Sim, são 10 dias corridos. Não são úteis, né? Não são úteis, são 10 dias corridos a partir contados da data da demissão, né? Então, se o empregado pedir demissão, sem cumprimento de aviso prévio, a empresa tem 10 dias para proceder abaixo da carteira, não só o pagamento, né?
mas proceder à baixa da carteira de trabalho e também o pagamento das verbas rescisórias. Da mesma forma, se for uma demissão sem justa causa, né, pelo empregador, também 10 dias contados da data do aviso, né? Ou então, se for cumprido o aviso prévio trabalhado, né? Aí 10 dias também da data do aviso. Hoje a gente sabe que está tudo informatizado, tudo mais rápido, mais prático, né? Não, é muito mais difícil burlar o sistema como era antigamente. Pegava a carteira de trabalho, ai, perdi, ai, tem que levar lá no sindicato, que coisa. Aí passava os 10 dias e algumas coisas por debaixo do pano. Hoje está muito informatizado, é muito difícil, né? A empresa hoje burlar esse sistema de pagamento, ou ainda tem como? Tem empresa que deixa para lá, deixa correr o prazo? Não acontece necessariamente uma forma de burlar o sistema. Acontece realmente do empregador muitas vezes não fazer o pagamento, né? Então, seria uma inadimplência do empregador mesmo de não fazer o pagamento, seja dentro do prazo ou seja realmente no valor que é devido ao empregado, né? Então, não tem uma forma de burlar, necessariamente ao burlar, entre aspas, que a gente chama, né? Ele está, na verdade, descumprindo e isso pode gerar sanções, né? Como, por exemplo, se ele pagar fora do prazo, ele tem que pagar uma multa no valor de um salário do empregado. Nossa! Então, se passou os 10 dias, o empregador não pagou, tem que pagar essa multa, né? Muitas vezes o empregador não paga essa multa, né? Aí pode ser cobrado judicialmente. Então, o burlar ali, na verdade, não consegue mascarar, né? Porque assim, existe o prazo, não cumpriu o prazo, vem a multa. E aí a pessoa, tem uns que ficam torcendo, né? Não vai pagar, mas a maioria vai honra, até porque hoje tem tanta coisa atrelada ao sistema de funcionários que para a empresa é só um ônus a mais, né? Não é vantagem, na verdade, né? Mas pode acontecer. Muitas vezes por um erro de RH, uma programação errada desses pagamentos, né? Enfim, falta de comunicação ou colocou uma data errada, isso pode acontecer. São erros, né, que Humanos, pode acontecer, Pode né? acontecer. Mas assim, voluntariamente não fazer o pagamento dentro do prazo, aí o empregador realmente já está agindo de má fé e assumindo esse risco de futuramente, né, ser acionado judicialmente pelo empregado e ter que pagar essa multa, ter que pagar juros, multa, correção, né, dessas verbas rescisórias e também de outras verbas que o empregado possa vir a pedir. O que mais o pessoal teme é o FGTS, né? Tem gente que eu fico abismada, que não sabe que dá para consultar o seu FGTS mesmo não tendo conta na administradora hoje, que é a Caixa Econômica Federal. Eu já ensinei N pessoas, gente, é só baixar o aplicativo, dá para tu acompanhar, né? Dependendo da empresa, até para ver quem tem casa própria, pode usar, enfim. Tem muita gente ainda que não tem esse hábito de conferir seu FGTS. E às vezes vai lá conferir, não estão depositando, não está depositado. Tem algum prazo para que a empresa regularize? Porque tem algumas que têm essa prática de só regularizar quando o funcionário é demitido ou quando é reclamado. Tem algo que o empregado pode fazer contra o empregador, como uma demissão, aquela demissão que eles demitem a empresa, como o pessoal diz no coloquial? Então, nesse caso do FGTS, em regra, a empresa tem que depositar mensalmente dentro do prazo, né? Se a empresa depositar em atraso, ela vai arcar com juros e multa, né? E, realmente, o FGTS ele não tem nada a ver com ter uma conta na Caixa Econômica, né? São digamos assim, são dois sistemas diferentes, né? A Caixa, ela administra o FGTS, mas tu pode ser correntista da Caixa, né? Isso de uma forma separada. Então, a empresa, a partir do momento que contrata o funcionário, ela abre lá uma conta vinculada do FGTS, né? E passa a ter que depositar todos os meses o FGTS naquela conta do trabalhador, né? Se a empresa não pagar, ela pode regularizar sim ao final do contrato de trabalho, mas, como eu falei, ela vai pagar tudo com juros, multa e correção, né? Se de repente o empregado descobrir, né, consultei lá o meu extrato do FGTS, eu vi que a empresa não está depositando esse FGTS. Essa é uma das causas, inclusive, uma das maiores causas que a gente vê recorrente hoje de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é o que a gente chama quando o empregado demite o empregador, né? Então, porque rescisão indireta, tá? Isso, digamos que a quinta modalidade de rescisão do contrato de trabalho foi é a essa rescisão última indireta. que entrou? Não foi a última, ela já existia, né? Tá. Porque tem a demissão por justa causa do empregado e tem a demissão por justa causa do empregador. Só que a rescisão indireta, não basta o empregado dizer que... Não quero mais a empresa. Não quero mais, eu quero demitir o meu empregador por justa causa. Não, isso só por meio de reconhecimento judicial.
né? Então, ele tem que procurar um advogado. Esse advogado, né, pode comunicar à empresa, enviar uma carta dizendo que está pedindo a rescisão indireta, ou então comunicar direto com uma ação judicial também que está querendo a rescisão indireta. Então, o FGTS, por exemplo, é uma das modalidades de rescisão indireta, né, que seria por justa causa do empregador, por estar descumprindo com as obrigações contratuais, né, que é o pagamento do FGTS. Existem outras também, inúmeras outras formas de rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, que seria quando não paga o salário, né, ou quando o empregador também comete algum tipo de assédio com o empregado. Mas isso tudo, como eu falei, só por meio de ação judicial. É o juiz quem vai dizer se aquilo ali configura ou não a justa causa. Mas a gente sabe que na prática, né, hoje a jurisprudência, né, ampla dos tribunais, eles já confirmaram que o não pagamento do FGTS pode configurar, assim, a demissão por justa causa do empregador. Porque isso a gente vê muito, quem é mais ligado no meio do esporte, muito de jogador de futebol. Estava num tal clube, foi lá, porque aí fica o advogado ou o empresário do atleta esperando, não pagou 3 meses, vamos lá, rescinde o contrato. E aí muita gente associa isso, né? O não pagamento do FGTS dá para romper o contrato a qualquer hora, mas não é bem assim, tem que entrar com os termos, tem que entrar na justiça. Tem que entrar na justiça para obter o reconhecimento. Até porque, assim, não existe, a lei não fala exatamente de um prazo específico para que o empregador possa ser acionado judicialmente a respeito dessa questão da rescisão direta pelo FGTS, né? Mas em termos práticos, assim, a jurisprudência tem considerado 3 meses. Está inadimplente por 3 meses com o FGTS, os tribunais, né, os juízes já reconhecem a rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque, como eu falei, pode acontecer, às vezes, do empregador pagar em atraso. Né? Então, assim, isso é uma prática deles, né? Então, assim, tipo, não pagou um mês, mas aí no outro mês ele regularizou, né? Então, aí, dessa forma, normalmente os juízes não reconhecem porque é um tempo ínfimo, né? Então, assim, pagou em atraso reiteradamente 3 meses, 5 meses, aí os tribunais já têm reconhecido a rescisão indireta do contrato de trabalho pelo inadimplemento do FGTS. Mas aí o pessoal tem que ter aí a instrução bem certinha do advogado, porque não só basta entrar por entrar também, né, doutor? Tem que ter todas as provas, porque é mais difícil, vamos dizer assim, ter o rompimento de contrato por essa modalidade. Tem que ter muita prova, né? Na verdade, do FGTS, no caso, basta tirar o extrato do FGTS, né? Mas as outras modalidades de demissão, porque, como eu falei, a CLT ela não fala especificadamente de quais as condutas, né, específicas que configuram a demissão por justa causa, né, ou a rescisão indireta. Ele dá ali panoramas mais gerais, genéricos, e daí o juiz vai analisar de forma mais subjetiva, digamos assim, né, aquele caso, se ele configura ou não determinada conduta. Né? Então, por exemplo, a questão de assédio, né, um caso muito recorrente, inclusive aumentou consideravelmente o número de ações, né, de pedido de rescisão indireta por conta de assédio moral, assédio sexual no trabalho. O assédio, então, às vezes a pessoa acha que determinada prática, né, conduta do empregador é assédio, mas depois o juiz analisando fala que não é assédio, né? Hoje até eu peguei um caso de um empregador que queria reconhecer a rescisão indireta, né, pelo fato do empregador cobrar do empregado, né, o trabalho. Então, assim, não, porque ele me tratava de forma ríspida, com cobrança excessiva. Na verdade, não é isso, né? De fato, o empregado estava cometendo faltas, né, não estava trabalhando bem, o empregador começou a cobrar e isso ele achou que era um caso de perseguição, um caso de assédio, e na verdade não é. Então, por isso que eu falo que assim, a CLT em si, ela não diz diretamente o que é a rescisão indireta ou não, né? Não define as condutas, né? Fica muito do entendimento do juiz, por isso que o reconhecimento é sempre judicial. Então tá certo. No próximo bloco a gente vem com mais informações sobre esses pedidos de demissão. Também estou esclarecendo bastante, tinha bastante dúvidas sobre isso. E se você quer compartilhar, né, essas informações ou rever nosso primeiro bloco, vai estar tudo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e nosso canal do Spotify também. Procura lá em áudio e vídeo, Sala de Entrevista. A gente volta já já. De volta com o nosso
Sala de Entrevistas, hoje recebendo os nossos estúdios, a advogada especialista em direito trabalhista, Renata Camargo, que está conversando com a gente sobre esses tipos de demissão que acontecem, porque a gente está acostumado com umas, mas tem outras também, depois, principalmente da reforma trabalhista. E uma das principais, doutora, é que é aquele acordão. Aquele acordão, ele acabou sendo formalizado de uma maneira a entender pela justiça. O acordão, né, é aquele que o pessoal faz o acordo com o chefe. Ah, eu quero receber, quero ir embora, mas tu não quer me demitir, vamos ficar elas por elas, te devolvo a multa e fico com o meu seguro-desemprego, com o meu FGTS. Era uma prática legal, mas que foi meio que legalizada, vamos dizer assim. Como é que ficou esse sistema? Sim, então, essa demissão por acordo é a modalidade mais nova de demissão, né, que foi incluída agora com a reforma trabalhista, justamente como uma forma de regularizar essa prática que antes era ilegal, né? O empregado queria ser demitido, né, para poder sacar o FGTS, para poder obter o seguro-desemprego, e daí o empregador simulava essa demissão, né, e daí pedia a multa do FGTS de volta, né? Isso era ilegal e, inclusive, muitos empregadores eram condenados judicialmente depois a pagar esses valores novamente para o empregado, porque justamente por ser uma prática ilegal, né? Mas a modalidade de demissão por acordo hoje, né, que foi instituída ali com a reforma trabalhista, era um pouquinho diferente, né? Quando o empregado ele recebe, né, todas as verbas rescisórias, né, ali, saldo de salário, questão de férias, 13º, né, proporcional. Mas o aviso prévio, ele é pago 50%, né? E o FGTS também, a multa aí é de 20%. A gente fala 50%, na verdade é metade, né? Então é metade do aviso prévio e metade da multa do FGTS. O aviso prévio tem aquelas questões de que a cada 3 anos tem uns acréscimos, é isso? Sim. É 3 anos, né? Acrescenta 3 dias. Vai acrescentando 3 dias. Dia, aí, né? Mas nesse sistema de acordo também entra isso, não importa o tempo, né? Passou dos 3 anos, vai contar tudo normal. É só o valor mesmo só o que valor vai mesmo. ser indenizado, né? Ou trabalhado, que é metade. Né? E o FGTS também. O valor da multa do FGTS, aí ao invés de 40%, aí é 20%. O saque do FGTS também, o empregado não pode sacar o valor total. Né? Ele não saca o valor total, ele saca só 80% do saldo do FGTS. E não tem direito ao seguro-desemprego. Né? Então, antigamente, eles faziam isso para poder ter, né, direito ao seguro-desemprego, mas na demissão por acordo, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego, mas tem direito daí ao saque de 80% do saldo do FGTS. Aí tira aquele dinheiro, o resto, mesmo quem está naquele saque aniversário, consegue tirar? Não, quem está no saque aniversário não consegue tirar o FGTS. Então, para ele poder sacar o FGTS na demissão, ele tem que desabilitar o saque aniversário para poder sacar o valor integral, senão daí não consegue fazer o saque. E ainda tem que esperar um pouquinho, não tem? Tem 1 ano, né? O saque aniversário é por ano, né? Isso. Então, assim, quando for demitido, antes de ser demitido, ele tem que ter desabilitado. Inclusive, quando tu vai fazer a habilitação lá do saque aniversário, eles já dão as orientações, né? A grande maioria das pessoas não leem, né? Mas já tem as orientações lá, que daí, no caso de demissão, ele não consegue sacar o valor integral. Ele vai continuar recebendo ali pelo saque aniversário. E aí a pessoa tem que se programar, né? Nesse caso, o que a senhora tem visto? Que os empregadores têm adotado esse sistema ou ainda é um dos poucos usados na hora da demissão? Eu, particularmente, dos que eu já vi, foram poucos que usaram essa modalidade de demissão. Mas eu acredito que seja recorrente justamente para evitar essa ilegalidade, né? Essa demissão por acordo ali, ter que devolver FGTS e tudo mais. Mas hoje em dia o mais usual ainda é a demissão sem justa causa, né, pelo empregador, ou que muitas vezes até o empregador, para ajudar o empregado, faz a demissão sem justa causa. Não quer mais trabalhar, então vou demitir mesmo. Para depois não ter problema trabalhista, pega né? o FGTS, pega o seguro-desemprego, então já demite. Mas existe sim, essa modalidade ela costuma ser utilizada. A justa causa, doutora, a gente sabe que ela existe, ela é usada, mas ela tem algum quesito para ser usada de verdade? Tem que ser algo muito grave, porque as pessoas pensam, só vai por justa causa se roubar dentro da empresa, se cometer uma falta extremamente grave, né, dentro dos nossos princípios morais, ou que saia das condutas da empresa ali, das cartilhas que ninguém lê, quando entra no estabelecimento, né, para trabalhar. Tem que ser um agravante extremo para mandar por justa causa? Sim, na verdade,
CLT também traz tanto as faltas graves cometidas pelo empregado, quanto as faltas graves cometidas também pelo empregador. Então, no caso do empregado, a CLT também deixa assim de uma forma mais genérica, né? O que acontece? Normalmente o empregador, o ideal seria, né, que ele tenha um código de ética ou um regulamento interno da empresa para que ele possa até definir quais condutas ele considera como grave para a empresa a ponto de fazer uma demissão por justa causa ou não, né? Uma das causas mais recorrentes de justa causa é o abandono de emprego, né? Que quando o empregado deixa de trabalhar sem qualquer justificativa por 30 dias, seria o que a gente chama o abandono, né, realmente de emprego. Então, nesses casos, o empregador vai notificar o empregado para retornar ao trabalho sob pena de demissão por justa causa. Isso é uma das justas causas muito comuns, né? Mas tem que notificar. Sem notificar não vale o Sim, efeito. o ideal é que o empregador notifique o empregado para retornar ao trabalho. Outra falta, né, que acontece muito e que pode ensejar uma demissão por justa causa são reiteradas faltas injustificadas, né? Injustificadas que a gente diz que realmente o empregado não disse porque faltou. Faltou pronto. Começou a faltar, não justificou para o empregador pode advertir esse funcionário e se ele tiver várias advertências, o empregador também pode demitir ele por justa causa. E daí tem outras condutas também, né? Essa questão de roubar, né, dentro da empresa, agredir outros colegas, funcionários também é uma causa que pode vir a ocasionar a demissão por justa causa, porque quebra totalmente a fidúcia, o ciclo de confiança com o empregador. Mas, como eu falei, uma empresa bem estruturada, né, normalmente ela tem um regulamento interno, um código de conduta do empregado, que o empregado tem que ter ciência, toma ciência no momento da contratação, e lá ela pode sim estipular outras condutas que pode vir a causar, né, a ensejar a justa causa. Nessa questão das faltas que a senhora falou, tem as injustificadas, né, que o pessoal começa a faltar e não aparece, mas tem um número de faltas, ou melhor dizendo, tem um número de advertências que tem que dar, porque tem muita gente que faz igual na escola, né? A gente tomava 3 e ia para o livro negro, eles acham que a empresa é a mesma coisa. Tem um número determinado de justificativas ali ou de advertências que tem que dar para ir para o livro negro ou pode ser mandado embora? Não, a lei não fala expressamente, não fala, né? Tá. Então, por isso que eu falo que uma empresa bem estruturada, é ideal que ela coloque isso no regulamento interno para ela definir, né? Se tiver mais de 3 faltas injustificadas ali num determinado mês, ele vai sofrer uma advertência, ele pode sofrer uma suspensão, aí depois sim fazer a demissão por justa causa. Não é simplesmente o fato de faltar um dia, eu já vou demitir meu funcionário, não, né? A outra questão que também tem que observar é que se o empregado faltou uma vez injustificadamente num mês e depois faltou dali outros 2 meses, né? Então, assim, quando for muito espaçado, aí não configuraria essa questão da demissão por justa causa. Mas quando ele começa a faltar reiteradamente, daí a empresa começa a aplicar o que é advertência. Aplica uma advertência pela falta, aplica outra advertência pela falta, depois a empresa pode aplicar uma suspensão, no caso fazendo a gradação da penalidade, né? E daí, se o funcionário continuar insistindo, né, nessa questão de desídia, de falta, aí o empregador pode demitir por justa causa, mas não tem assim um número, uma regra específica, né? Muitos juízes entendem que às vezes 3 notificações seria suficiente, né? Assim como tem outros que entendem que ele deveria suspender o funcionário antes de demitir por justa causa. A suspensão seria um dia de trabalho? Suspensão do dia do trabalho? Suspensão de 1 dia, 2 dias. Por isso que eu falo que é importante ter um regulamento interno estipulando certinho o número de faltas, as penalidades, para que o empregado tenha conhecimento das faltas que ele não pode cometer e das penalidades que ele pode sofrer por conta daquelas faltas, né? Doutora, a gente está passando na transição, né, de gerações, né, e a gente está com a geração milênio bombando aí, e a gente vê que eles não seguem muitas regras da CLT, né? Eles acham que às vezes não existe, ou então que não sabe nem para que existe. E o que a gente vê muito é eu sinto muito essa dor de comerciantes e tal, de empresários. Contratei, ele deixou todo o documento, hoje é o dia dele começar a trabalhar, ele não apareceu. Aí a gente não liga no primeiro dia, liga no outro, aí já configura, tô doente, começa a inventar e daqui a pouco some. E deixou lá a documentação do o que esse empregador faz da vida.
Ele notifica, ele manda um sinal de fumaça? Eu fico com essa dúvida, porque eu já escutei, muita gente já veio aqui, pessoal de RH, falar isso, que a gente contrata, no dia de começar a trabalhar, a criatura some. Na verdade, daí o contrato não existe, né? Porque se ele não começou a trabalhar, o que o empregador vai fazer é simplesmente cancelar a documentação e vai ter que contratar outra pessoa. Tranquilo. Sim, porque não foi nem um dia, né, trabalhar. Então, subentende-se que ele realmente não tem interesse no emprego. Mas mesmo já carimbo, como a gente fala, já carimbo na carteira, com tudo prontinho? O que vai acontecer? Provavelmente esse funcionário vai estar o quê? No período de experiência, né? Se o empregado rescindir esse contrato de experiência de forma antecipada, digamos assim, o contrato é de 2 meses, ele ficou 1 mês. Né? Se ele rescindir de forma antecipada, o empregador ele pode descontar esse período posterior. Né? Então, ele vai sair com uma rescisão zerada. Imagina agora se não for nem um dia. Pois é. Né? Então, ele não vai ganhar absolutamente nada, vai rescindir, porque não houve trabalho, né? Não houve trabalho, então não tem contrato. Eu imagino até uma dor de cabeça mais para o empresário, porque porque não é barato contratar, né? Tu tem que ter um contador, tu tem que ter o pessoal do RH que fez a seleção, tal, aí tu faz a documentação e tudo, porque aí tem que dar entrada nos documentos oficiais, Ministério do Trabalho, carteira, tudo. Aí chega o cidadão, simplesmente desaparece do mundo. Eu sempre falo que o ideal da empresa é sempre fazer uma notificação. Notifica esse empregado, se ele realmente vai começar a trabalhar, porque a gente não sabe também o que aconteceu, né? Se ele tem uma justificativa, né? Porque pode acontecer, às vezes, ficou doente, foi internado, ou alguma coisa do tipo, né? Não avisou, tal, né? Isso, então o ideal é que ele notifique o empregado. E se o empregado não responder dentro do prazo que o empregador estipular ali, né? Eu preciso de uma resposta em 24 horas, 48 horas. Se ele não responder, o empregador vai subentender o quê? Que ele não tem interesse no emprego e vai rescindir, vai cancelar aquela contratação. E hoje, assim, dentro das causas que a senhora mais vê, ainda os juízes, eles estão mais, vamos dizer, menos tendenciosos para o trabalhador, e sim, olhando o todo mesmo, porque eu já tive algumas informações de gente que perdeu, que acha que, não, qualquer coisa é processo, vou lá, coloco a empresa no pau, como a gente diz, né, no coloquial, e eu vou ganhar, e não é assim. Tem juiz que está fazendo, inclusive, pagar custas dos processos. Está menos tendencioso para o trabalhador, doutora? A senhora vendo que não está mais 2 pesos e 2 medidas, está mais equilibrada a balança? Na verdade, assim, a lei trabalhista, ela serve o quê? Para proteger o trabalhador. Sim. Né? Então, os juízes, eles vão aplicar aquilo que a lei fala, né? Então, não existe, assim, eu acredito que uma questão de tendência, né? Óbvio que a gente sabe que a justiça do trabalho tem uma sensibilidade maior para o trabalhador, que é a parte mais frágil, né, da relação de trabalho. Então, ele vai sempre olhar com os olhos, né, de quem realmente é mais, que a gente chama de hipossuficiente, né, na relação trabalhista. Então, eu não vejo, assim, que existe uma tendência, né, mas eu vejo que existe, sim, uma questão de que os juízes procuram, sim, fazer uma proteção, ter um olhar maior, uma sensibilidade maior para o trabalhador, por conta de que, normalmente, o empregador que detém mais poder econômico, intelectual, né? E, então, não seria bem, assim, ser tendencioso, né? A gente chama assim, porque tem muitos colegas que falam, porque o juiz falando de tal é mais pró-trabalhador, porque o outro é pró-empregado. Não, necessariamente não é isso. É que depende da sensibilidade do juiz em relação à causa. Tem juízes que são... digamos assim, mais protetivos, né? E tem juízes que já ponderam mais, né? Em determinadas situações, porque muitas questões são muito subjetivas mesmo, né? Então, fica muito a critério do juiz a interpretar a lei ou a interpretar determinada situação e dizer se aquela situação configura favorável ao empregado ou ao empregador. E hoje também, né, com tudo a tecnologia, tudo que a gente tem, não produzir provas, mas ter provas daquilo que você está colocando contra o empregador também é importante, né? Antes a gente era muito falar, ele fazia isso. Hoje tem N maneiras de se produzir, de ter a prova, né, do que você está acusando também, por isso, né, doutora? Hoje o pessoal usa muito gravações, né, tanto de áudios, mensagens de WhatsApp, quanto filmagens, né, mas essas mensagens, na verdade, provas digitais, que a gente chama, né, elas também podem ser contestadas a sua validade, né, porque a gente sabe que uma mensagem de WhatsApp, ela pode ser editada, Sim. né. Hoje, com a IA, principalmente, né, as pessoas podem usar isso de forma de má fé também para criar áudios, criar imagens, criar mensagens
para se favorecer. Então, hoje, essas provas digitais, que a gente chama, né, elas podem ser impugnadas, podem ser contestadas. Então, o ideal é que quando o empregado ou o empregador utilizar essas provas digitais, que elas sejam autenticadas. Pode ser por meio de autenticação de cartório, né? Ou tem sistemas hoje também na internet que são válidos e que fazem essa autenticação. Levar lá o aparelho e tirar a cópia ali na hora e o cartório avalia isso? É o mais caro, que eu entendo, é o mais caro, é o ato notarial por cartório, né? Porque daí tem que deixar o celular lá, né? Às vezes um dia inteiro para eles fazerem o print das mensagens ou dos vídeos, para fazer a gravação e aí depois fazer a ata notarial atestando a validade. Como eu falei, hoje ainda tem sistemas novos, né? Que tu vê na internet, que são válidos, que fazem essa autenticação, né? Então, tu pode fazer isso de forma online de um custo bem menor. Tem cartórios de outros estados que estão se atualizando, né, e criando esses sistemas, né, na internet para fazer essas autenticações de forma virtual e com um custo menor do que ter que ir lá no cartório, diretamente no cartório, agendar um horário e fazer essa ata notarial. Então, eles já estão se atualizando para criar esses sistemas de autenticação, né, de forma virtual e com um custo menor, porque realmente é muito recorrente o uso dessas provas digitais. Mas, assim, uma das provas principais, né, que o pessoal usa hoje, além da digital, é a testemunhal. Sim. Então, assim, para entrar com uma ação, dependendo do que for pedido, a prova testemunhal ainda é a principal. E aí é conversar e ter as coisas certas, não entrar por entrar, né? Porque do mesmo jeito que ganha pode perder. Sim. E tudo tem que ser comprovado. Justiça, como diz os outros, não é bagunça, né? É um negócio certinho. Aí é onde entra a parte do advogado, Sim, né? claro. Se pegar um advogado que é bom, que sabe atuar de forma estratégica, tanto para empregado quanto para empregador, né? Porque antes de entrar com a ação, o advogado vai avaliar, né? O que tem de prova? Né? Por mais que o empregado chegue para mim e diga assim, não, mas ele fez isso, fez assado, assim, tá, mas qual é a nossa prova? Porque não adianta a gente dizer que aconteceu e a gente não ter prova daquilo que aconteceu. Você tem uma testemunha, tem uma filmagem, tem uma mensagem que dê pelo menos um indício de prova de que determinada situação ocorreu. Se não tiver, infelizmente, não tem o que fazer. O diz que me disse não funciona. Né? Vai entrar com a ação, mas se não tiver prova, infelizmente, não vai ganhar. Então, assim, quando as situações começam a acontecer, principalmente situações de assédio, né, assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho, se começar a acontecer esses tipos de situação, é ideal procurar um advogado, que o advogado vai orientar de que forma ele pode produzir provas para futuramente daí ajuizar uma ação trabalhista contra esse empregador. Então, tá certo. Doutora, obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Eu acho que ficou bem nítido, assim, esses tipos de demissão, porque mesmo com 10 anos de reforma trabalhista, mesmo a gente falando, tem muita contradição nas informações e é bom esclarecer, porque às vezes as pessoas, elas não sabem com o que elas estão lidando, né? Como a gente diz, ler as entrelinhas pode esquecer, né? Só autorizo, pronto, deu, né? Mania de internet. Então, é bom esclarecer para que, de repente, alguém tinha alguma dúvida em caso de pedido de demissão, ou o que vai fazer, ter esclarecido e, claro, né, procurar advogados, né, bons, de qualidade, como passar as redes sociais da doutora aqui, do escritório que ela representa, e lá ela tem bastante vídeo, bastante explicações para vários assuntos trabalhistas também, outros. É bem interessante, porque é isso, né, procurar qualidade no trabalho é fundamental, né, doutora? Sim, exatamente. E quando tiver dúvida, é importante sempre procurar um advogado para realmente confirmar aquela dúvida, porque muitas pessoas vão lá no Google, vão na IA, no chat GPT, vão lá e pesquisam, mas às vezes eles fazem a pesquisa errada. Eles falam de uma coisa, mas na verdade eles querem falar de outra coisa, daí o chat ou o Google dão uma resposta errada, né? Então, o ideal é que realmente converse com o advogado, esclareça a dúvida, faça uma consulta, até para saber se tem outros direitos além daquilo que a pessoa acha que tem, né? Porque o advogado consegue visualizar toda a situação, né, de forma global e ver, né, outros direitos que o empregado pode ter. Então, é sempre importante ter o auxílio do advogado, ou o auxílio até do próprio sindicato da categoria profissional, caso a categoria não tenha um advogado também. Um sindicato pode procurar um advogado, mas é sempre bom se resguardar nesse sentido, né? Procurar um advogado para ter certeza sobre o direito que a pessoa está procurando.
Então tá certo, doutora, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Se você perdeu o Sala, não fica triste, vai estar todo ele disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Sala no Spotify. Sala de Entrevistas, procura lá em áudio, vídeo para você participar ali e compartilhar informação de verdade. Como a doutora disse, gente, procure muita ajuda de profissionais aí de qualidade, renomados, com as suas devidas carteirinhas da OAB. Não vão procurar charlatão na internet, por favor, e compartilhe esse Sala para mais informações de qualidade e veracidade. Até o próximo Sala!